minha vida, no meu quarto, seja alinhado nessa noite ao teu povo, seja noite de confronto e alinhamento para nós, como igreja de Cristo. Você crê nessa palavra? Dá uma glória a Deus. Amém? Nós estamos na última terça-feira de Terça do Poder. E na semana passada, o Senhor deu uma ordem para nós, que o Senhor, que era para nós tocarmos os pedidos, porque na medida com que nós tocamos o Senhor com fé, algo sobrenatural acontece. E nessa tarde, desde ontem, na verdade, eu venho pedindo ao Senhor uma palavra, porque na minha cabeça, nos meus esboços, a gente sempre tem uma palavra preparada. É bem verdade que a gente tenta se preparar antes do dia da pregação. Mas na hora, no dia, no momento, hoje eu fiquei desde o meio-dia até às 6h40, sentada sobre essas passagens que nós vamos ler hoje, e o Senhor ministrando no meu coração. E eu cheguei meio-dia e falei, não, vai ser essa, porque teve um dia aqui, eu até falei com o pessoal do louvor, teve um dia que eu estava cantando aqui, acho que foi na ceia passada, não desse mês, mas no mês passado, e a gente começou a cantar uma nota, e eu puxei num tom, e eles tocaram em outro. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim que o meu povo às vezes são assim. Eu estou pedindo eles para fazer uma coisa e eles estão fazendo outra bem diferente. Então eu achei que essa era a passagem certa, era a pregação certa. Mas Deus, papai está na casa. E quando ele está na casa e a gente deixa ele mover, ele move, amém? Amém? E Deus me deu esse tema para essa noite. Quem quer, não espera, provoca. Quem quer, não espera, provoca. Você veio provocar o seu milagre nessa noite? Ah, você veio mesmo? Ou você está esperando alguém fazer o que é sua chance de fazer? Ou você está esperando alguém orar para você? Tem problema não. Se você está esperando que alguém faça para você, hoje basta nisso. Porque não tem como você receber bênçãos do céu se você mesmo não for atrás para buscá-las. Amém? E nesse texto que a gente acabou de ler, antes da gente entrar nos versículos que nós lemos, Elias aparece no capítulo 17. E ele é apresentado sem uma genealogia. Não tem lá quem é o pai, quem é a mãe. Ele é apresentado lá desse jeito. Nessa tarde, entre o 17 e o 18 e o 19, o Espírito Santo falava muito comigo. A gente quer tanto glamour que a gente quer explicar as coisas demais. Mas Deus traz Elias sem essa genealogia para falar, não importa de onde ele veio, importa é o que eu quero fazer através dele. Importa é se ele é o profeta posicionado para eu poder usar nas mãos que eu tenho para fazer. Elias, ele está ali e ele dá uma ordem. Deus manda ele dar uma ordem. Como é difícil quando a gente é usado para entregar uma profecia que a gente nem quer entregar. Mas ele com autoridade diz, não haverá chuva. Não haverá. Ô Acabe, você está achando que vai ter chuva, mas não haverá chuva. Então ele sai e fica escondido. Não é escondido de foragido. Ele mesmo foi lá, não. Deus deu uma ordem. Vai para esse lugar e fica lá por um tempo. E Deus mesmo fez com que ele comesse, com que ele bebesse. Deus guardou ele em todo o tempo. Mas no capítulo onde a gente acabou de ler, 18, acabou o tempo do escondido de Deus.
Deus escondeu para preparar. Deus escondeu para tratar o povo lá também. E nesse tempo que ele estava escondido, Deus continua usando ele. Mas no capítulo 18, no versículo 1, Deus dá uma ordem a ele. Leia aí comigo, como eu disse, deixa a Bíblia aberta. Deus dá uma ordem a Elias. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vá e mostra-te a Acabe. Mostra-te a Acabe. Essa palavra me chama muito a atenção. Porque não era só para entregar uma profecia, não, era para se apresentar. Por quê? Porque Acabe casa com Jezabel, e Jezabel traz os deuses Baal para o povo de Israel, traz os deuses Baal. E eles começam a adorar esses outros deuses. E nisso que eles estão adorando, o que acontece? Jezabel manda matar os profetas. Então, ele estava escondido, porque Deus sabia que Jezabel queria matar o profeta. Mas o profeta que Deus levanta, homem pode tentar matar, mas não consegue. Porque quando ele levanta, ele guarda. Quando ele levanta, ele protege. Quando ele levanta, ele manda água, ele manda comida, ele guarda até em terra estrangeira. E Deus faz isso comigo e você. Mas Deus manda, a ordem é certeira. Vai e mostra-te. Não vai mais se esconder. Porque para que haja terra, para que haja chuva na terra novamente, é preciso que você se posicione e vá diante do rei. Não é só falar para as pessoas, é falar diretamente ao rei. Mas mesmo sem medo, com medo ele foi, na verdade. Mesmo com medo, ele foi. Elias, essa é uma das passagens mais conhecidas. Uma das, né? Porque a Bíblia tem muitas passagens fortes e poderosas. Ele vai sem medo. E nesses próximos versículos, entre 1 e 17, você vai ver o rei Acabe saindo com o seu servo. O mesmo servo que tinha protegido 100 dos profetas. Ele tinha escondido. E o rei Acabe sai porque ele precisava de capim, grama para os cavalos dele. Quando eles vão de encontro, o servo diz: você vai nessa direção e eu vou nessa. E quando o servo está indo na outra direção, diferente de Acabe, ele encontra com Elias. E aí Elias falou: vai lá e fala que eu estou aqui, eu quero encontrar com Acabe. E ele vai e fala: meu Deus, você quer que eu morra? Eu estou contando bem rapidamente que a gente não tem tempo hoje. Mas esse servo vai, conta Acabe e ele vem. Eu quero que você venha comigo para o 17. A gente vai folhear junto mesmo as escrituras hoje. Para o 17 aí, 18, 17, a gente vai ler o 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Como já disse, Baal era um deus de tempestades, de chuva e de fertilidade. E por que Elias está dizendo isso para o povo? Porque aquele povo não tinha deixado de adorar ao Senhor. Mas eles estavam adorando aos dois deuses. Ele queria os dois. Ele queria o Deus da aliança, o Deus que ia no tabernáculo e pregava e servia culto ao Senhor. Mas quando saía do tabernáculo, ele estava adorando ao Deus Baal. Porque ele acreditava que o Deus de Jezabel, o Deus Baal, era o Deus da tempestade. Que provavelmente era o Deus que ia trazer chuva. E será que nós como igreja não estamos da mesma forma, meu irmão? A gente está aqui no domingo, a gente está aqui na terça, está na coisa de mulher, está no negócio dos homens. Os jovens estão aqui na sexta,
mas ainda está perguntando: será que eu sirvo a Deus ou eu posso ter um pezinho no mundo? Será que eu me posiciono diante de Deus ou eu continuo morno diante dele? Querendo o milagre do Senhor, mas não desiste. Querendo o milagre de Deus, mas não se decidindo se quer realmente seguir Ele ou seguir a Baal do mundo. Ah, mas nós não temos Baal nesse dia. Tem, irmão? Tem o autocontrole, que é você que toma das mãos do Senhor todos os dias. Tem o dinheiro dessa terra que te toma o lugar de vir para a igreja adorar. Tem os likes do Instagram que a gente quer muito, porque a gente quer ser conhecido. Tem o orgulho que a gente esconde, mas lá no secretozinho Deus viu. Tem o desejo só por coisas materiais. Esse é o seu Baal. Esse é o seu Baal, que hoje Deus está querendo tirar da sua vida. Esse é o seu Baal, que você finge que não existe, mas existe. Porque quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que você faz é buscar de Baal uma bênção. E hoje em dia a gente não está podendo falar essas coisas. Porque se a gente fala, a gente está julgando. Se a gente fala, é uma igreja cafona. Como nosso pastor diz, é melhor ser cafona do que no dia que chegar de ir para o céu, Deus olhar para você e falar: apartai-vos de mim, eu nem te conheço. Porque quando era para decidir que caminho queria, você optava por Baal. É isso que acontecia, irmão. Em Deuteronômio Deus fala: se não me seguires, eu secarei a terra. Então o que estava acontecendo com o povo em 1 Reis era justamente que Deus já havia avisado em Deuteronômio capítulo 11. Deus já tinha avisado a eles. Se eles se dobrassem a outros deuses, Deus mesmo ia secar a terra. Então talvez a sua terra está seca porque você ainda está entre dois senhores. Talvez sua promessa ainda não chegou porque você está entre dois senhores. Para eles estavam super normal. O dia de ir ao templo, adorava o Deus da aliança, o Deus dos antepassados, o Deus que fazia. Mas quando saía de lá, buscava os prazeres do mundo. Buscava o Deus da fertilidade. E esse Deus Baal, ele gostava de sangue humano. Jezabel fazia com que pegasse seres humanos, sacrifício humano para esses deuses. E eu falei ontem aqui, eu não sei com quem, a gente está vivendo um evangelho tão raso. Não foi aqui, foi na academia que eu encontrei um casal. Estava conversando com esse casal e eu falei: a gente está vivendo um evangelho raso. Eu moro em frente a um templo islâmico. Lá, e eu, sem querer, eu estava indo para um lado, eu virei para o outro. Eu falei: ai meu Deus, vou ter que entrar aqui dentro, tomara que não dê ruim. Entrei para dar um retorno. E quando eu entrei para dar um retorno, eu parei assim, em frente à porta. E sempre está aberto lá, né? Aí tinha uma placa bem escrita, bem grande, que é para todo mundo entender: proibida a entrada aqui sem as roupas adequadas da religião. Eu li aquilo, falei: nossa, porque se a gente colocar ali na porta que só pode entrar aqui com uma roupa tampando a sua bunda ou tampando seus seios, né, no caso das mulheres, uma calça que não seja muito apertada, o povo já sai falando mal da gente. Que a gente é religioso, mas não é religiosidade, é cuidado. É cuidado. E o povo que processa uma religião que é totalmente diferente de nós, eles se sacrificam. Aí quando a gente vem para Deus, a gente fica entre um e outro, entre um e outro, entre um e outro, morno. E o morno será vomitado.
Se não agora, quando Jesus vir. E em breve Ele vem. Em breve Ele vem. Então não dá, gente, não dá para viver entre um e outro. Precisa escolher. Ou adora Baal, ou vive a fidelidade do Senhor. E no ponto 3 que eu fiz, eu quero que você vá ao versículo 29. Meu Deus, eu tenho que correr. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção. O que aconteceu aqui? Alguns versículos antes, você já deve conhecer, e eu quero correr com isso. Alguns versículos antes, Elias chama, então traz os 450 profetas de Baal. O Acabe, ele encontra com Acabe e fala, traz os profetas, traz todos esses. No total, 800 e poucos profetas de Baal. E o que acontece? Vamos fazer o holocausto. Vamos fazer o sacrifício aqui. Então traz 2 bezerros. Um é para vocês, outro é para mim. Irmãos, aqui está distraindo muitos irmãos? Que está toda hora piscando, senão a gente desliga tudo, que não tem problema não. Mas Deus dá essa ordem. Antes que houvesse chuva, é necessário reconstruir o altar. Porque o altar estava todo quebrado. Mas para mostrar para o povo, ele faz o quê? Primeiro vocês vão lá, constroem. Pega o bezerro aí, parte, divide ele, coloca sobre o altar e peça para o Senhor, seu Deus Baal, para descer com fogo. E se descer com fogo, esse Deus é bom mesmo, nas minhas palavras, tá? Então, eles passam mais do que meio-dia, muitas horas, gritando, pulando, e eu acho lindo, depois você lê em casa, mas Elias, ele vai ficar o quê? Zombando da casa deles. Oh, esse seu Deus aí, cadê? Tá trabalhando? Eu gosto muito da linguagem de hoje. Você que tem filho adolescente, compra essa Bíblia para eles, que foi lá na nova linguagem de hoje que eu aprendi a amar muitas escrituras. Porque na versão de linguagem de hoje fala assim, o seu Deus está trabalhando, seu Deus está meditando. É bem diferente, mas é bom para os adolescentes. Então, ele começa a zombar. Eu acho que eu também faria isso, viu? E eles estão lá pulando, e a palavra vai dizer que eles gritam, que eles rodam, que eles fazem tudo, e nada acontece. Nada acontece. Então ele está lá, estão pulando, estão gritando, mas não acontece nada. Não tem como acontecer nada com um Deus que não é o Deus soberano. Só Ele tem o poder de descer com fogo e glória. Só Ele tem o poder de transformar. Só Ele tem o poder de transformar vidas e cativos. Eles gritaram, eles pernearam, eles se cortaram, eles tentaram de tudo. Nada aconteceu. Nada. Porque para trazer fogo do céu, a gente pode gritar, nós pode espernear, mas se for fogo estranho, nada acontece. Se for fogo estranho, é só mimimi, é bababá, mas nada acontece. Mas quando vem do Senhor, algo diferente acontece. Mas para que o fogo do céu desça, precisa ter unidade. E nos versículos à frente, no 30, vamos comigo para o 30. Lindo demais o 30. Eu não vou ler, vou correr, vou só te explicar. No 30, é a vez agora de Elias. E o que ele faz? Ele corta o bezerro nos pedaços, coloca sobre o altar. Mas antes, ele pega 12 pedras, que significava as 12 tribos. Porque elas estavam divididas nesse contexto aqui. Estavam uma para o reino do sul, a outra para o reino do norte. Estavam divididas, mas para que haja reconstrução de altar, precisa ter unidade.
precisa que tenha unidade. Então ele reconstrói, coloca as 12 pedras. Depois ele pega a água. Ai, como eu acho lindo isso! O povo estava com fome, estava sem chuva há 3 anos e 6 meses. Ele com muita ousadia. Onde estão os ousados aqui? Eita glória, eu sou ousada. 3 anos e 6 meses sem chover. Ah, pai, é isso aqui? Para eu ter aquele milagre, eu preciso de derrubar água? Não tem problema não, eu só tenho isso aqui, mas isso aqui eu vou dar. O problema é que a gente quer milagre, meu irmão. Mas só porque você tem um pouquinho de coisa, você quer guardar ela. Mas é essa coisa aí que Deus está querendo que você renuncie para receber o milagre. Me deu até sede. Ele joga água, e não uma vez, 2, 3, 4. E a palavra vai dizer que o Senhor desce com fogo do céu, consome todo o holocausto ali, todas as pedras, todo o animal e até a água. Até a água. E depois que o povo vê que do céu veio o fogo santo, o fogo poderoso, eles começam a adorar o Senhor e dizer: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Coisa linda e triste ao mesmo tempo, porque é a realidade do nosso tempo, é a realidade desse século. Só presta adoração ao Senhor depois que vê algo acontecendo. Só presta adoração ao Senhor se Deus fizer algo do seu jeito. Senão, não consegue adorar a Ele. Mas eles adoram. Você acha que Elias ficou só por isso? Aí que é lindo. Porque ele tem a noção que aquilo foi só o primeiro passo para que o milagre acontecesse. Porque o milagre, desde o do versículo 1, era o quê? Que chovesse. Mas o fogo precisava vir antes que a chuva viesse. Porque não tem como receber algo sem estar preparado para aquilo. Às vezes nós pedimos coisas ao Senhor, principalmente nesse próximo mês que a gente vai estar aqui, e a gente não está preparado. A gente não se prepara. Não estuda, irmão. Não estuda. Não busca conhecimento. Às vezes, e eu vou falar uma realidade de cristão, às vezes busca muito conhecer da Bíblia, mas se sentar numa mesa com alguém, não consegue ter um papo. E aí acaba sendo um chato. Porque quer só pregar religiosidade para as pessoas. Nós cristãos precisamos buscar ser influentes. E ser influência é saber sentar e conversar. É saber entrar e é saber sair, como nosso pastor disse no domingo, que foi lindamente dito. Mas a gente não quer se preparar. Nós queremos milagre, mas não nos preparamos para ele. Nós queremos a nação, mas nós não falamos inglês ainda. Nós queremos ser rico, mas não sabemos cuidar do nosso financeiro. Porque tudo que entra, na mesma medida que entra, eu estou dando, estou comprando. Estou pegando ali, ai que lindo, quero comprar. Por favor, busque conhecimento. Chega de uma igreja que não busca ser intelectualmente saudável. Nós precisamos estar saudáveis em todas as áreas. Equilíbrio, irmão. Equilíbrio. Primeiro a gente chega, depois chega com a postura de crente, que não precisa falar que é crente. E depois abrir um espaço. Aí você está cheio da palavra, você derrama sobre alguém. Elias, ele está ali. E ele viu que Deus já fez, o povo está adorando. O que é que ele fala? Ousadamente. Lindo esse versículo.
Acabe, sobe, come e beba, porque há ruído de abundante chuva. Por que esse tema, irmão? Agora é o centro dessa mensagem, para a gente já terminar. Porque a gente recebe uma bênção e para. A gente acha que aquela é a bênção. E Deus está dizendo, não, aquele é só um conserto. A bênção vai vir depois. Isso aqui, eu só estou consertando algo que você fez que eu não agradei. Consertando o seu altar, seu coração, sua mente. Mas a provisão e o milagre vai vir depois. Mas ele fala para Acabe, come, tá? Não tem problema não, que eu estou escutando. Eu tenho tanta fé que eu estou ouvindo barulho. Eu não estou vendo nada. Eu estou escutando barulho de abundante chuva. Estou escutando, irmão. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. Para parar de andar segundo a vista de outros. Mas andar segundo a voz do Espírito. Sensibilidade. Sensibilidade. Então Acabe vai e ele sobe. Sobe ao Monte Carmelo. E ele ajoelha. Porque crente que quer milagre. Eu nunca preguei de milagre, primeira vez. Glória a Deus. Crente que quer milagre, entende que vai precisar pagar um preço por ele. Ele nem fica olhando. Ele só ouviu e falou, tá bom, eu vou fazer a minha parte. O que é a minha parte? Eu vou orar. Eu vou orar aqui. Ô, meu servo, você vai lá olhar no monte. Eu vou orar aqui. A primeira vez, o servo volta e fala, não teve nada. Nada. A segunda vez também não. Ele fala, volta lá. E fica 7 vezes. A primeira não tem, a segunda não tem nada. Não tem cara de chuva. Mas ele ouviu. Ele ouviu e creu. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Até que o servo volta. Eu estou vendo uma nuvem como a mão de um homem. Não interessa o tamanho da bênção, mas está nas mãos de um Deus grande. Não importa se para homens parece pequena, para Deus é grande e Ele faz grandes coisas. Não importa o tamanho, não importa. O importante é que está na mão de um Deus grande. Não importa se é pequeno, está na mão do Deus grande. E é lindo que depois que ele está vendo que a nuvem vem, pastor Ítalo, ele não fica lá adorando. Eu preciso falar algo. Entre a primeira e a sexta, você não vê ele sentado reclamando. Você vê ele orando. Entre a primeira e a sexta, você não vê ele parado. Você vê ele orando. Entre a primeira e a sexta, você não vê ele murmurando, você vê ele adorando. Porque oração é forma de adoração. Entre a primeira e a sexta, ele entende que não importa quanto tempo demora. Eu escutei, então vai vir. Não no meu tempo, mas no tempo dele. Enquanto não vem, eu permanecerei no mesmo lugar, debaixo da mesma palavra, fazendo a mesma coisa, crendo no mesmo Deus. Eu não moverei. Eu ficarei no mesmo lugar. Eu não moverei. Deus irá fazer. Porque quando Ele decreta uma palavra, homens voltam atrás, Deus jamais. Homens voltam atrás, Deus permanece o mesmo, fazendo o mesmo, cumprindo o mesmo. A gente volta, Deus jamais. E depois que a nuvem está vindo, Ele se prepara, levanta e bora. Sai correndo, irmão. Bora, bora, porque Acabe, vem. Porque está vindo chuva. E se você não correr, ela vai te alcançar e vai te atrapalhar. Olha que lindo. E ele sai na frente. E
E eu quero terminar aqui. Porque muitas vezes a gente até foi atrás do milagre. A gente até provocou o nosso milagre. Ficamos ali provocando 7 vezes, 7 quartas, 7 terças, 7 terça-feira aqui, trazendo o pedido aqui. Buscando, orando, pagando um preço. Mas depois que ela veio, a gente abandona tudo. A gente esquece de quem deu. A gente esquece de quem fez. A gente esquece até o que a gente pediu. A gente esquece de voltar e testemunhar. A gente esquece de dar honra ao Senhor que fez. Aí a gente pega o milagre, abraça ele e vai para casa e fica lá vendo Netflix. A gente pega o milagre que Deus deu, abençoou a nossa casa, prosperou, talvez te curou de algo e não faz mais nada. Vai se esconder de novo. Volta à sua zona de conforto. Volta a fazer as velhas práticas. E depois não entende por que não continuou da mesma forma. Porque na medida que você recebeu, nos próximos dias você voltou a fazer tudo o que Deus tinha falado que não era para fazer. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é o seu pedido. Não tenho vontade nenhuma de saber. Mas eu sei de uma coisa, que você só irá receber o milagre se provocar. Mas se você não permanecer no lugar que Deus te colocou, Deus tira de volta. Como tá? Como você está? Tem adorado aos outros deuses até sem perceber? Tem adorado o Deus da religiosidade, que é bom demais para ouvir outras pessoas? Que se acha tão bom que não consegue levantar a mão e adorar o Senhor? Que entra no culto e sai da mesma forma porque é crítico demais? Porque tem que ser a palavra da sua forma, porque senão não tá bom? Se não cantar os hinos de um jeito que você sinta um arrepio, o culto não falou comigo? É porque você está adorando Baal demais. Você precisa provocar esse milagre. Mas você só vai continuar com esse milagre se você continuar sendo fiel. Lá no monte, Elias fez debaixo de oração com que a chuva descesse. Mas lá no Calvário, Jesus rasgou